Muito bem-vindos ao Noite Informativa e estaremos juntos nos próximos 60 minutos para analisar a questão de baixa dos preços do carvão e implicações em Moçambique. Também vamos refletir um bocadinho sobre a situação dos aeroportos de Moçambique e a concessão ou futura concessão do aeroporto de Nacala. E para esta reflexão conto com o Dr. Mosca, a quem agradeço a participação aqui no programa, Dr. Adeline Buque, muito obrigada, e Dr. Ernesto Macuacua. Vamos primeiramente analisar a conjuntura internacional. Sabemos que a queda dos preços das commodities tem muito a ver com o arrefecimento em si da economia, entre outros fatores. Olhando especificamente para o carvão, que é o nosso foco de hoje, temos alguma evolução de preços, pelo menos desde 2009. Vou pedir a nossa realização para projetar este gráfico que vai ilustrar como é que nós chegamos a este estágio, de onde é que nós vemos e como é que nós chegamos. Não é este, é exatamente o gráfico que fala sobre a projeção dos preços de carvão. Não sei se a nossa realização tem o gráfico. Pronto, exatamente, é este gráfico. Vou pedir que, por favor, tirem o rodapé. Muito obrigada. Esta é a evolução de preços do carvão desde 2009 até 2006. Conforme nós percebemos, de 2009 até 2012 assistimos a um período de pico. E dentro deste período nós assistimos o carvão a preço de 139,05 toneladas métricas, ou seja, de 139 dólares,05 toneladas métricas, e hoje está a um preço de 53,1. Nós vemos uma queda acentuada e para um investidor isto tem implicações muito grandes a nível dos investimentos e o retorno destes investimentos em várias áreas de investimento, não só do gás, mas também as áreas adjacentes, por exemplo, de infraestrutura. Este é um quadro de evolução de preços que foi tirado hoje no Trade Economics e vai revelar esta projeção. Ultimamente temos falado da baixa dos preços das commodities. Nós notamos que começou a refletir-se nitidamente, se calhar em 2014 ou nas proximidades de 2014, mais acentuada ainda agora em 2016. Nós temos o preço a descer drasticamente. Isso faz baixar as perspectivas em termos de sucesso de investimento em gás e algumas consequências já vêm sendo registadas a nível mundial. Vou pedir a nossa realização novamente para colocar o que é que está a acontecer no mercado internacional. Nós temos os grandes produtores do carvão a se ressentirem desta crise. Daqui a pouco vamos falar do caso de Moçambique, mas, por exemplo, na Austrália, vou pedir a realização que ponha as principais notícias que foram veiculadas a nível internacional sobre a conjuntura dos preços de carvão. Por exemplo, na Austrália, a empresa Glencore é um dos maiores produtores de carvão e que opera em 18 mil minas e emprega cerca de 7.650 trabalhadores. Esta empresa está a ponderar sair, ou seja, tirar uma das minas, no caso, para poder baixar os preços. Isto poderá acontecer em 2019. Tirar uma das minas, nomeadamente, isto vai afetar os empregos. Conforme nós estamos a dizer, são 18 minas que este grupo detém, mas vai tirar uma mina na Austrália e que vai comprometer os empregos. Nos Estados Unidos, o principal produtor mundial de carvão, a Peabody Energy Corp, pediu proteção contra a falência nos Estados Unidos em abril, após a queda acentuada de preços de carvão que deixou comprometido o seu serviço de dívida em torno de 10 mil milhões de dólares. Na China, que é o maior produtor e consumidor de carvão, no ano passado, mineradoras de carvão chinesa, controlada por Yankuang Austrália, cortou pelo menos metade dos postos de trabalho de duas minas de carvão após perdas de $1 bilhão. No Brasil, é um caso um pouco
crítico e se calhar um pouco cômico, mas parece ser isto, diante desta realidade. O Brasil vendeu, no caso a Vale, uma mina de carvão, Met Ballet, Itália, para um operador local por $1, onde o preço de pico desta mina estava a 500 milhões de dólares. Dr. Mosca, isto é crítico, pelo menos olhando para as implicações deste quadro da conjuntura internacional, os investimentos feitos em Moçambique. Boa noite, muito obrigado pelo convite, boa noite, senhores telespectadores. Sim, é crítico porque estes preços do carvão não estão desligados da evolução dos preços do petróleo. E o carvão sofre mais que o petróleo por razões diversas. Por outro lado, as economias maiores consumidoras de petróleo, de carvão, que é a Índia e a China, de algum modo também estão em recessão económica, não é? Moçambique, penso que iniciou a sua produção de carvão, penso que em 2012, 2013, por aí, onde começou a haver uma maior exportação, foi quando os preços começaram a decrescer. Tudo isto, portanto, hoje estava estimado que Moçambique estaria a exportar cerca de 20 milhões de toneladas de carvão, caso as infraestruturas de escoamento, os portos e os transportes ferroviários estivessem operacionais, o que também não aconteceu. Em qualquer caso, já na altura, 5, 6 anos atrás, existiam vozes internacionais e nacionais também, que diziam que o preço do carvão e o carvão como fonte energética tinha fortes reservas sobre a durabilidade desta fonte de energia, por várias razões. Pela descoberta nos Estados Unidos do carvão de petróleo e de gás, pela guerra, pelos vários conflitos que existiram no Golfo Pérsico, na zona de maior produção de petróleo, e também, em consequência, fala-se de razões de natureza estratégica e política no quadro do grande combate nos aspectos financeiros do Estado Islâmico, em que a Arábia Saudita e os Estados Unidos estão envolvidos numa possível premeditada esforços para que o preço do petróleo baixe, no sentido dos grandes financiadores dos Estados Islâmicos, que também são grandes produtores de petróleo, reduzirem as possibilidades que têm de financiamento deste Estado Islâmico. Portanto, estamos a ver que há aqui razões de natureza política, estratégica, militar, de influência económica e política de grandes potências junto da região e os aliados que têm na região. O carvão como uma fonte de matéria, uma fonte energética de dúvida quanto ao seu futuro a médio e longo prazo, que já existiam na altura, não só devido à situação da economia chinesa não poder crescer muito tempo durante taxas elevadas que possuía. Existem, na teoria económica, economistas que dizem que não é bom sequer, nem é positivo que uma economia cresça a 7, 8, 10% durante um longo período de tempo, e eu estou de acordo com essa teoria. É muito arriscado. Porquê é que está de acordo? Isto não é bom? De algum tempo para cá, passou-se a ter os países que tinham crescimento de 2 dígitos, como os mais exemplares. Já vou. E hoje um dígito é favorável, porquê? Eu já vou. Deixe-me acabar só o raciocínio do carvão, do preço do carvão. E, portanto, faz com que, já na altura, se dizia que o carvão tinha o horizonte do mercado, das grandes expectativas do mercado eram um pouco artificiais e eram de curto prazo, muito embora naturalmente se poderia aceitar que a curto prazo se deveria aproveitar a oportunidade que existia na altura, não é? No entanto, existiam outros problemas, como já referi, de infraestrutura, sobretudo de escoamento, que dificultavam muito a possibilidade de Moçambique escoar os tais 20 milhões de toneladas que neste momento já deviam estar a esse nível de exportação.
Ora bem, a China e a Índia cresciam rápido e as teorias que dizem isso e que correspondem muito às realidades é que uma economia a crescer rapidamente é contra a natureza da capacidade de expansão de uma economia quando ela já funciona a um certo nível de produtividade e a um certo nível de aproveitamento dos recursos e eficientes que a economia possui. Portanto, a margem de expansão de uma economia onde os seus recursos são sendo eficientemente utilizados é com base no aumento da produtividade. E os aumentos de produtividade não são tão altos que permitam as economias a crescer tão rapidamente. Então, se ela cresce rapidamente, é porque existe alguma anomalia naquelas estruturas económicas que permitem que exista uma expansão de crescimento alto a médio e longo prazo. Na China, o que acontecia é que existia um novo mercado, existia um boom de crescimento da classe média, um boom de crescimento tecnológico que fez com que essa margem fosse possível durante um certo período. Exatamente. Doutor Mosca, vou voltar já para o seu raciocínio. Doutora Abdelino Bouque, nós olhamos para uma situação em que Moçambique acaba sendo vítima de uma circunstância em que não pode evitar, que é a conjuntura internacional. Sabemos que o arrefecimento da China foi praticamente uma surpresa para muitos mercados, incluindo Moçambique. Esta questão praticamente de gás não vem apenas, a ameaça não vem apenas da queda dos preços das commodities, mas também porque recentemente a China assinou acordos com os Estados Unidos de baixar as suas emissões e naturalmente isso vai fazer baixar as produções de carvão e também o consumo deste carvão em prol de uma economia verde. Até que ponto as projeções que Moçambique faz com esta commodity, não é, que depende destes fatores de conjuntura internacional, podem ser críticas num momento de muita apetência por resultados dos investimentos e no momento de falta de diversificação da economia? Muito obrigado. Cumprimentar os telespectadores. Realmente estamos numa situação em que o país tem que ser bastante imaginativo para poder fazer o uso desses recursos. É preciso recordar aqui que a exploração do carvão teve muitas fases, foram feitos vários investimentos, nomeadamente para garantir a logística, o transporte a partir de Tete para Nampula, Nacala, e tudo isto implicou grandes investimentos nacionais. Então, estamos numa situação em que, de facto, não sei qual é a saída melhor para estas situações. Nós vimos que algumas empresas aqui em Moçambique, a Austrália está-se a falar de fechar em 2019, mas aqui os efeitos são imediatos, quer dizer, fechar para ontem, porque não há recursos que possam almofadar esta situação, para dizer, a médio prazo. Também nas projeções do carvão, na minha opinião, também há muitas coisas que estão a falhar, porque havia também a perspectiva de produção de energia, não é? E nós sabemos que a energia é um recurso que a região muito precisa para a expansão industrial, mas também parece que esta perspectiva está a falhar. Provavelmente reconduzir as expectativas para um nível de utilização interna de energia, aliás, do carvão, transformando a energia, poderá minimizar aquilo que são os efeitos em Moçambique, porque para aquilo que é a situação internacional, aquilo que eram expectativas de exportação, eu penso que definitivamente estamos numa situação em que pouco podemos fazer. Aliás, mas acha que Moçambique está em condições de reutilizar este carvão que não pode exportar por causa da conjuntura internacional que limita esta exportação? Limita sobremaneira. Repare, só a logística de transporte para a exportação de Tete para os portos é extremamente oneroso. Então,
Eu penso que terá que haver uma forma de, podendo manter a exportação, mas encontrar uma outra alternativa que compense os gastos do ponto de vista daquilo que é mais ou menos os custos. Quer dizer, encontrar um equilíbrio entre aquilo que se perde e aquilo que se vai ganhando, ainda que não tente cobrir aquilo que são as operações das mineradoras. E eu penso que, se calhar, uma das coisas que está aqui a falhar, e é interessante, é uma perspectiva de utilização para a energia, porque a energia, nós sabemos, há pouco tempo esteve aqui o presidente do Botswana a manifestar um grande interesse na utilização de energia, e se calhar aí também é preciso haver muita ponderação sobre como é que se pode investir para produzir energia, porque não se pode produzir energia numa situação em que claramente é preciso concorrer com outras fontes de energia. Mas numa altura em que Moçambique terá feito este investimento não para consumo interno, no caso do carvão, porque ainda não havia estrutura preparada e nem indústria que pudesse usar este produto, neste momento haveria margem para uma reinvenção no sentido deste recurso ser usado localmente? Até porque existe a salvaguarda, ou seja, o risco de estas companhias, caso não estejam interessadas em investir, não deixar o equipamento e infraestrutura necessária para que este trabalho possa ocorrer, não só o know-how. Não, eu penso que tem que insistir, quer dizer, porque salvo se algo indicar que nada mais pode acontecer, mas eu penso que tem que existir uma reengenharia que coloque as coisas num nível, não propriamente das expectativas que estavam criadas, mas pelo menos para ir-se mantendo a atividade mineira. Mas, como estava a dizer, isto tem muitas implicações, porque, repare, a questão da utilização do carvão para a produção de energia não é uma questão de hoje, já vinha sendo pensado na altura, mas provavelmente as nossas políticas sobre energia é que não estão muito claras, porque se tu vais produzir energia num contexto em que Teta é a fonte de energia hidráulica, onde é que tu vais distribuir a energia? Tens algum espaço? Quer dizer, é preciso pensar-se muito rapidamente sobre como fazer isto. Então, eu penso que, se calhar, as pessoas que têm esta responsabilidade de decidir precisam de auscultar um pouco mais as mineradoras sobre as alternativas que eles próprios possam ter para manter serviços mínimos até que a situação evolua. De acordo com os gráficos que a produção mostrou, e não há, as expectativas não estão para breve, quer dizer, se alguma coisa melhorar é a longo prazo. Portanto, é importante que as coisas efetivamente sejam pensadas e decididas muito rapidamente antes que as pessoas façam as malas e vão embora. Muito obrigada. Dr. Makwakwa, há uma questão aqui que não é somente inerente de Moçambique, mas também de fora, de outros países, outros players que exportam ou estão ligadas diretamente a esta questão do negócio do carvão, que é a questão dos empregos perdidos. Moçambique já passou por uma experiência desta, pelo menos nos últimos meses, vários postos de trabalho foram perdidos, pelo menos a nível das mineradoras, por conta desta conjuntura de baixa de preços do carvão. Isto coloca uma situação de pressão, porque vai ter alguma implicação social e, se calhar, a nível macroeconómico também, porque aqueles ganhos de exportação que Moçambique esperava já não vai tê-los, e numa situação de crise que se coloca agora, isto seria, se calhar, um alívio à questão das reservas líquidas, no caso do país. Qual é a sua apreciação sobre isso? Obrigado, boa noite a todos, boa noite, colegas. Só para, antes da sua pergunta diretamente, na intervenção do professor Mosca, talvez ia acrescentar não tanto a ideia de que
O problema está no ritmo de crescimento, na taxa de crescimento. 6, 7, 8% não é este o problema. Mas o problema é qual é, dentro da estrutura econômica, a sustentação deste crescimento. Se, por exemplo, já agora que estamos no carvão, essa sustentação deste crescimento é de uma economia virada para a exportação e baseada, sobretudo, nestas commodities, aí temos problemas. Tenho aqui indicação do que está a acontecer um pouco por alguns países, portanto, que estão nesta situação. Portanto, este aqui é o grande problema. Os tigres asiáticos, não vamos perder tempo com isto, mas também estão um pouco nesta linha que estava a mencionar. Agora, o ponto é efetivamente os que os meus colegas referiram. Nós temos uma pressão para que o carvão efetivamente saia do circuito, tanto de fonte energética, okay? A bem médio e longo prazo, que saia do circuito energético. O que é que isto vai fazer? O Dr. Buco falou da questão da produção de energia. Nós não preparamos uma estrutura interna nem de processamento e nem de consumo do carvão para a produção energética. Mesmo se olhássemos para a região, quem é que seria este reservoir do consumo do carvão para a produção energética? Não seriam todos os países. A visita do presidente do Botsuana não está tão necessariamente virada para o carvão, porque eles estão atentos a isto, mas estão, portanto, o Botsuana precisa sair do marasmo de dependência logística, territorial, etc., da África do Sul. Então, está diretamente, portanto, a negociar corredores, acessos ao mar, a outros países do Interland, etc., para além da questão, portanto, que não foi muito explorada, que foi a questão do afero dos diamantes, ok? Esse não foi muito explorado, mas este foi um dos dossiês também Falou há pouco tempo da falta de ligação do mercado interno que estes investimentos não fazem. Isto seria crítico no momento em que o mercado tende a ir para um caminho que não é favorável no sentido de crescimento? O grande problema de todos estes elementos que estava a mencionar, e aliado à sua intervenção agora, é que, tendo a economia da SADC um espectro desestruturante, porque nós não podemos neste momento falar de uma economia regional, podemos falar de um polo, okay, influenciador de um mercado, né, que começa da África do Sul e mesmo a Angola não está virada para a sua economia, não está virada essencialmente para, portanto, o espectro do mercado regional. Agora, emprego. Esta é uma questão polêmica e paradoxal, porque se nós formos a ver, durante muito tempo, o investimento direto estrangeiro veio acoplado com uma bagagem que era a bagagem do know-how. Portanto, quem é que vinha ocupar ou que vem ocupar os grandes cargos de expertise da exploração, portanto, econômica? Portanto, é uma mão de obra especializada, ok? Qual é o lugar que fica para a mão de obra nacional? Esse foi sempre o grande debate ao nível de África. São os pequenos, portanto, empregos. Então, okay? A colocação que o Dr. Buco estava a fazer, no sentido de provável continuação, caso haja desistência de investimento, é praticamente nula, não tem viabilidade, tendo em conta que o know-how muitas vezes não é necessariamente o tamanho do emprego, o que está aqui, não é? Exato, o tamanho do emprego que vai sofrer com isto, pelo menos ao nível macroeconômico, não é? Não é de um emprego de uma mão de obra especializada. Este aqui é o argumento que eu estava a tentar trazer, ok? Agora, nós não podemos esquecer de um problema, é que o revés destes commodities no mercado internacional vem encontrar um cenário macroeconômico nacional
que digamos que fica difícil distinguir aonde é que vai o efeito da dinâmica tanto de baixa dos preços das commodities, aonde é que vai o efeito das especulações mal feitas, portanto, sobretudo, não só ao nível do carvão, mesmo do petróleo e gás, não é? etc, etc. E onde é que vai o efeito, inclusive, da queda das reservas internacionais que a gente tinha, a saber, pela dívida comercial, a dívida pública e, portanto, a dívida interna. Este aqui é o grande problema. Então, como é que vamos juntar e separar estrategicamente para dizer, ok, agora vamos produzir energia, já não temos que contar com a Austrália, não temos que contar com a China, e etc, etc. E a China é um caso paradigmático, porque já dizia o Washington Post que se a China, que é o país com produção de carvão baseada em mão de obra mais barata do mundo, vocês sabem todos as condições de produção de carvão nas minas chinesas, está com estes cortes que nós vimos pelos gráficos, o que dizer, portanto, de outros níveis de investimento de capital que envolvem, portanto, mão de obra especializada, maiores salários, mais investimento, o caso concreto logístico. Não nos esqueçamos que a Vale, portanto, entrou com um investimento muito sério na Cala. Então, são estas as questões que... Exatamente. Dr. Mosca, a minha questão é, este declínio que nós vemos aqui no gráfico, é um declínio momentâneo ou é o fim do Eldorado do carvão? Quer dizer, não significa que não haja alguma recuperação curto e médio prazo. Não acredito que volte aos preços dos 140 e tal dólares a tonelada, mas pode haver alguma recuperação desde que os principais consumidores possam ter algum tipo de recuperação. Quais são os condicionalismos para esta recuperação? Em qualquer caso, a China, sobretudo a China, mas também a Índia, estão a reconverter toda a sua indústria polidora para indústrias movidas a fontes energéticas limpas, mais limpas que o carvão. A China, que é o segundo maior poluidor do mundo depois dos Estados Unidos, está sofrendo grande pressão do seu processo tecnológico de industrialização com base nesse tipo de fontes e está sofrendo uma grande pressão internacional, países como organizações internacionais, porque o crescimento da China, de manter-se àquele nível, significaria que em pouco tempo os níveis de poluição poderiam ser muito graves, não só para o conjunto do planeta, não é? Então eles estão a fazer um grande esforço de reconversão da indústria. Então, aqui há uma forte limitante no sentido de que o grande consumidor de carvão vai continuar a reduzir drasticamente o consumo de energia e, inclusivamente, eles podem fechar as suas minas no carvão esperando a importação de minas de outras zonas, exatamente por causa do problema da pressão ambiental. Para além da China baixar o seu consumo e exportação de carvão, no caso, a vizinha África do Sul, que é também um potencial exportador de carvão, não ameaça as perspectivas de Moçambique em termos de esperança em relação aos ganhos de carvão? Claro que... E não afasta Moçambique na roda dos principais players e elegíveis neste momento em que o mercado é muito apertado? O investimento que as mineradoras fizeram de carvão em Moçambique são investimentos anormais, não só em termos de mina em si, como também todo um conjunto de outros investimentos paralelos que tiveram que fazer para viabilizar as minas, nomeadamente a questão das vias de comunicação, portos, aeroportos, comunicações, etc. E o próprio custo operacional, os custos de transação, etc., que Moçambique tem, que faz com que, possivelmente, Moçambique não será competitivo relativamente à África do Sul. Em qualquer caso, aquela grande questão que se colocava que o carvão de Moçambique é mais competitivo por estar junto, mais próximo dos portos dos centros consumidores e ter uma distância relativamente curta das zonas mineradoras até aos portos, isso na África do Sul não acontece, porque a África do Sul praticamente está nas mesmas distâncias e possui as mesmas distâncias também entre as zonas produtoras e os portos, não é?
Mas, de qualquer caso, portanto, eu penso que não, e além disso, a África do Sul já tem todo um conjunto de infraestruturas e conhecimento local e know-how local, etc., que torna, naturalmente, a África do Sul muito mais competitiva. Não é? Agora, a tal conversão interna, eu acho um pouco difícil, que o Dr. Buch estava dizendo, porque exatamente as mineradoras vieram com o objetivo de exportação. Muitas delas, como por exemplo a Vale, para as suas próprias indústrias de transformação e outro tipo de indústrias que a Vale tem no mundo, que também elas estão sofrendo crise, não é? E faz com que esta conversão interna seja muito difícil, porque, por outro lado, Moçambique tem possibilidades de criar muito mais energia com base em energia movida por água, não é? Portanto, energia hidráulica, não é? Que tem grande potencial. Não estou a ver porquê insistir num carvão que tem a sua competitividade limitada na região e com um prazo de validade ou de consumo de carvão muito reduzido em termos de período, 15, 20 anos neste caso são períodos curtos, quando temos aqui uma outra fonte alternativa, se calhar muito mais barata, mais limpa e que talvez os próprios consumidores apreciariam muito mais. Agora, também é difícil nós pensarmos que esta suposta vantagem que Moçambique tem na produção de energia hidráulica seja uma questão de muito longo prazo, porque a gente não se pode esquecer que o consumo de energia da África do Sul, que vem de Moçambique, não chega a 8% e é numa região concreta da África do Sul. Não é a África do Sul, pensamos que somos os grandes fornecedores de energia da África do Sul e que abrangemos toda a África do Sul. Não é verdade. Não chega a 8% da energia consumida na África do Sul, é uma certa zona. Além de que a África do Sul já está a pensar, e já penso que começou a construir a energia atómica no Cabo. Então significa que eles próprios querem ser autossuficientes na fonte energética e estão a optar por uma energia que pode ser condenável, é muito criticada, existem muitas pressões para que as energias atómicas sejam encerradas, pelos riscos graves que têm, mas eles estão a avançar nisso, não é? Exatamente. Portanto, mesmo desculpe só para acabar. Sim. Um minuto, 30 segundos. Esta possibilidade de Moçambique ter um ponto forte na região, pensando na África do Sul, penso que é limitado. Agora, se pensarmos no Malau, mas também os Malauis e os Zimbábue acabam por ser pequenos consumidores, não é? Na realidade, não é? E hoje a gente também fala muito na exportação da energia de Cabarabaça, mas nós não devemos esquecer uma coisa, nós exportamos, ainda hoje estive a ver isso, casualmente, não foi proposta este encontro, temos um volume de exportação de energia de cerca de 300 milhões de dólares, mas importamos 200 e tal milhões de energia. Ganha de 100 milhões de dólares. Significa que o saldo é pouco mais de 100 milhões de dólares, o que, em termos de economia moçambicana e mesmo de balança de pagamentos, são amendoins, não é? Falamos de energia, mas o resultado real é este. Agora, é possível que o desenvolvimento do Zimbábue, sobretudo o Zimbábue, embora o Zimbábue também tenha ciclos muito esquisitos em termos políticos e económicos, mas também acaba por não ser um grande consumidor. Não é? Pois, Dr. Mosca, volto a si, mas vamos entrar para o nosso segundo ponto, que é muito intimamente ligado a esta questão da redução de preços de carvão no mercado internacional, que está a trazer implicações para o mercado moçambicano de exploração de carvão e arrefecimento da zona exploratória de carvão. Nós estamos a falar do aeroporto de Nacala, que neste momento está em processo de concessão, ou vai entrar para o processo de concessão, porque ressentiu-se, dentre outros fatores, dos prejuízos da baixa de preço das commodities, incluindo o carvão. A concessão deste aeroporto vai trazer alguma solução na sustentabilidade dele, caso o quadro dos preços de carvão permaneçam desta forma no mercado internacional? É para mim. É para si, doutora Lina. Muito obrigado. Eu penso que há dois aspectos aqui a corrigir. Primeiro, o aeroporto internacional de Nacala não está muito diretamente ligado ao carvão. E segundo, o mercado internacional, o aeroporto internacional de Nacala,
a falta de voos internacionais tinha a ver com a certificação. Portanto, quando o aeroporto foi inaugurado, creio que em 2014, ainda tinha processos pendentes do ponto de vista de certificação. E neste Conselho de Ministros que o Governo anuncia a possibilidade de concessão, que não é só o Aeroporto Internacional de Nacala, tem Inhambane, tem Pontador, Guiné, entre outros, Pontador e outros, já indica Nacala como um ponto de entrada do internacional. Portanto, e vai substituir Nampula. Portanto, Nampula passa a ter... Isso é uma medida estratégica que foi tomada agora para rentabilizar... Para rentabilizar, exatamente, o aeroporto internacional de Nacala. Mas isso já tinha sido previsto em 2014, no caso? Já tinha sido previsto no sentido de que não se poderia ter 2 aeroportos internacionais na mesma província. Portanto, ao optar-se pelo aeroporto internacional da Nacala, já havia ideia de sacrificar o de Nampula. Mas também o aeroporto internacional de Nacala, eu penso que tem que ser visto numa perspectiva que tem a ver com a gestão e competitividade. Provavelmente, nos próximos tempos, a capacidade de investimento, a capacidade de tornar um aeroporto apetecível, competitivo na região, tendo em conta este aspecto de ser um aeroporto internacional, se mantiver sob gestão do próprio aeroporto como um todo, pode sofrer alguma estagnação. Portanto, esta ideia de concessionar tem muito a ver com a possibilidade de mais investimentos, maior competitividade em relação aos outros aeroportos, e atratividade. Isto vai trazer luz verde para que se atenda o seu próprio serviço da dívida, ou o serviço da dívida vai ter que ser olhado noutra perspectiva, senão a partir dos lucros que advirão desta concessão? Eu penso que uma concessão racional é aquela que o próprio aeroporto tem que resolver os problemas que foram gerados pela sua criação. E depois, quer dizer, aquele aeroporto tem um aspecto muito mais interessante do ponto de vista estratégico, porque é um aeroporto que vai acoplar uma chamada cidadela aeroportuária. Portanto, um conjunto de serviços anexos e do interesse de pessoas que demandam os aeroportos muito maior do que nós temos aqui assistido, quer dizer, de uma dimensão dos outros países mais desenvolvidos. Portanto, eu penso que a concessão é uma estratégia de gestão que tem em vista que o aeroporto não fique estagnado, que o aeroporto ganhe competitividade do ponto de vista de atratividade no mercado internacional, porque o próprio aeroporto não teria capacidade, por razões várias, de gestão e de recursos. Exatamente. Doutor Macuacua, são cerca de 500 milhões de dólares de dívida que os aeroportos têm com um Estado como avalista, e numa situação em que o Estado tem outros encargos, se calhar muito pesados por se pensar e repensar, já teve algumas situações de incumprimento, ou uma situação de incumprimento que não o deixa relaxado. Há perspectivas em termos de ganhos possíveis para que esta empresa, Aeroportos de Moçambique, possa sustentar o seu serviço de dívidas sem incomodar o Estado? Bem, dentro deste quadro de arrefecimento da atividade económica nesta zona de Tete, que pode ser um dos motivos que foi gerador da construção deste aeroporto? Vai ser muito difícil, muito difícil. Houve várias ideologias que se geraram em torno de, não antes do aeroporto, mas de Nacala em si, de zona franca, zona especial,
portanto, alavancar o corredor, portanto, de Nacala, a linha de Sena. Portanto, houve muita ideia, portanto, em torno do que Nacala, portanto, vai representar, portanto, Nessa altura, qual era a espinha dorsal? Era a exploração dos recursos ou a maximização dos serviços, no caso ferroportuários? Não, nessa altura não tínhamos este cenário. Por exemplo, eu estou a falar de muito antes da queda, portanto, dos preços, portanto, do carvão, etc, etc. Recordam-se que nós tivemos várias concessionárias e vários negócios a girar em torno da ligação, portanto, do corredor da Beira, os Tete e o corredor, portanto, de Nacala. Portanto, este é que era... E, sim, é verdade, não há uma ligação direta carvão-aeroporto, mas há uma ligação com, portanto, a região produtiva, portanto, de Tete, okay, com o espectro de transporte aéreo de carga para Nacala. Nacala foi inaugurado, inclusive, um aeroporto tem aerovias, tanto terrestres para airbases de carga. Qual era a ideia aqui? Portanto, esta ideia é uma ideia claramente, portanto, de logística de exportação. Também estava ligado a isso, ao boom que estava a acontecer em termos de ligação entre Moçambique e o Médio Oriente e China-Índia. Okay? Agora, há cenários que aparecem aqui no meio, nomeadamente este que discutimos há pouco, em relação ao carvão. Há um outro cenário que aparece no meio, que é o cenário político-militar. Eu não estou a ver muito Nacala a ser alavancado num contexto, sobretudo na zona onde está situada. Portanto, num contexto em que Moçambique precisa de recuperar da imagem de estabilidade político-militar. Primeiro ponto. Okay? O segundo ponto, há vozes que adiantam que o investimento de Nacala era muito mais, portanto, racional para Pemba. Não sei. Uma vez mais, as premissas estariam ligadas, portanto, à produção, portanto, de hidrocarbonetos dentro da logística de Pemba. Exatamente. Podia isso estar ligado a esta ideia que Mas temos... isto não terá motivação no facto de não se ter ainda tomado a decisão final de investimento em relação aos projetos de gás e, no caso do carvão, já ter havido contratos e investimentos concretos e propostas concretas de investimentos e projeções muito mais tangíveis do que o gás? Não, é verdade. Né? O petróleo, o carvão tem uma historicidade muito mais longa e sólida do que propriamente, portanto, a produção do gás e do petróleo em Moçambique. É verdade que, sob o ponto de vista de especulação, há a ideia de que a própria liquefação do gás, por exemplo, possa ser uma certeza, ou a ondulação dos preços do gás, do petróleo, não tem tanto revés como, portanto, do carvão. Okay? Existe este consenso. Ok, discutível, mas é o que está na mesa. O problema é que são essas premissas que norteiam a construção de infraestruturas, a construção de polos de desenvolvimento nacional, que muitas das vezes são premissas que não têm estudo econômico, quer nacional, regional, e com a perspectiva de ligação do que está a acontecer no mercado internacional, que às vezes falha, não é? Às vezes falha. Porque eu não consigo imaginar como é que acabamos de inaugurar estas coisas todas e, de repente, estamos neste tipo de crise. Como é que nós não temos projeção econômica a este nível, não é? A gente... Isto a mim faz-me confusão. Nós não estamos a falar de projetos de $1 bilhão, nós estamos a falar de projetos de bilhões de dólares, não é? São projetos cujo payback, o return desses projetos, portanto, é de longo prazo.
Então, você tem que ter muito cuidado quando você decide estrategicamente sobre este tipo de... Então, a ideia vamos lá dizer, de privatização, etc., tudo isso, é sobretudo no capítulo que colocou. Portanto, a despesa pública não vai se aceitar, os organismos financeiros internacionais não vão aceitar que Moçambique tenha na despesa pública mais um encargo sequer, nem de contratação de pessoas para pessoal, ok? E quanto mais, portanto, esta ideia do Estado avalista, nem pensar. O Estado, em termos, digamos, de senso comum, não é um bom avalista, até agora. Muito obrigado, Dr. Macuacua. Eu vou rapidamente terminar o raciocínio com o Dr. Mosca, temos apenas 5 minutos. Eu gostava que refletisse em torno da situação da concessão, o processo de concessão do aeroporto de Nacala versus perspectivas em relação à solução do seu serviço de dívida. Nós temos uma situação em que o mercado de carvão está estremecido e parece-me ter sido a espinha dorsal que girou estes grandes investimentos, não só o aeroporto de Nacala, mas o que dizer de outros investimentos que foram criados à luz deste grande projeto de carvão em Tete, e o que dizer também da questão de endividamento e de reestruturação, possível reestruturação desta dívida? Bem, eu estou de acordo que o aeroporto foi construído numa perspectiva de desenvolvimento global daquele território, não é? Até Tete e mais para cima e um pouco mais da Alta Zambésia, portanto tudo o que seja não só a mineração, também a parte industrial que estava prevista, a própria agricultura, com o Pro-Savana e muitas outras coisas, não é? Tudo isso está indo por água abaixo de uma forma rápida e não só rápida, mas também brusca em termos de queda, muito brusca. Isso põe em causa tudo o que foi construído à volta desse polo, dessa ideia de desenvolvimento do território, não é? O aeroporto é um dos casos. Até se punha a questão porque não pula, porque não Pemba, porque não pula, porque fazer uma obra daquele tipo ali ao lado, não é? Acho que são 180 quilómetros, parece que não sei quantos quilómetros são naquela Nampula, mas não é muito longe. Então, se isso tudo cai, também o aeroporto vai ter graves problemas, não é? Agora, nós estamos a pensar em alternativas para viabilizar o aeroporto, porque ele foi concebido com uma escala tal que neste momento, a curto e médio prazo, caso tudo os supostos falharam, ou se vierem a falhar de forma mais importante, a curto e médio prazo, é difícil criar uma alternativa que, em escala, possa substituir aquilo que estava previsto. Portanto, é natural que o aeroporto de Nacala venha a estar muito subutilizado e as finalidades com que foi concebido não se venham a concretizar. Há um investimento compensatório que possa trazer ganhos similares, pelo menos para a sustentabilidade mínima de funcionamento deste aeroporto? Quer dizer, o problema pode haver muitos pequenos investimentos, não é? O problema é a escala, não é? Quer dizer, aquilo foi concebido por uma escala de 20 milhões de toneladas de carvão, de não sei quantos milhões de toneladas de cereais e de grãos para a Índia e para a China, foi concebido para não sei quantas indústrias de fertilizantes, etc. E essa escala, por mais investimentos que existam agora, primeiro, esses investimentos não vão entrar em funcionamento nos próximos 4, 5, 6 anos. Segundo, a escala nunca é igual. Portanto, nós construímos um aeroporto imenso para depois ser utilizado a uma escala completamente diferente. Agora, viabilizar um investimento a uma determinada escala e depois funcionar com uma escala completamente diferente, quer dizer, é muito difícil a sua viabilização. E daí a empresa Aeroportos de Moçambique procurar a sua gestão privada. Agora, se ela não é viável para o setor público, mesmo considerando que o setor público empresarial aceite-se que seja menos eficiente que o setor privado, vamos aceitar esse pressuposto, que penso que em geral é certo, também é preciso ver que os privados não vão lá para fazer prejuízo, não é? Portanto, se aquilo é inviável para o Estado, também para a empresa pública, também é inviável para o privado, portanto o privado não vai investir, não é? Quais seriam portanto, as o que eu estou a dizer é que a ideia de... da privatização da gestão do aeroporto, não sei se vai haver algum agente económico interessado naquilo ali, não é? Porque aquilo é uma fonte muito
de alto risco de investimento, de prejuízos elevadíssimos, pelos próprios custos de manutenção que tem um aeroporto de escala daquele tipo, não é? Para depois estar a aterrar 1 ou 2 aviões por dia, que não tem sentido. Agora, o que é que pode acontecer? Quais são as alternativas? Quer dizer, a gente não pode mais pensar em alternativas, como vimos pensando nos últimos anos. Mas não existem. Podem existir, mas são de pequena escala. Não estou a dizer que não existam. Podem existir, mas são de pequena escala, que não vão resolver o problema daquele grande investimento que ali está, não é? E, sobretudo, não pensamos que as alternativas são viáveis e são realizáveis a curto e médio prazo, não é? Sobretudo numa situação do contexto em que está em Moçambique, que há muitos riscos e há muitas dúvidas e há muitas questões que estão sendo levantadas e que põem em xeque ou põem em dúvidas todo o tipo de investidor interno e externo também que queira investir. Portanto, há muitos investidores nacionais que neste momento não investem, não é? Ou que estão, inclusivamente, a exportar ilicitamente capitais, não é? Muito obrigada, Dr. Mosca, Dr. Buque e Dr. Macualco, pelas vossas contribuições aqui no Noite Informativa, e nós ficamos por aqui, é tudo por hoje. Veja a seguir uma emissão especial alusivo ao aniversário do jornal O País, que realizou esta manhã um debate em torno de emprego e empreendedorismo a seguir. E não perca, amanhã temos mais notícias e informação no Noite Informativa. Boa noite, foi um prazer trabalhar para si. Até amanhã.